Boa noite para o Senhor Jesus Cristo. Jesus. Amém. Vamos orar para o Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Ó Senhor, obrigado por esse dia. Sim, Pai. meu Deus, Obrigado obrigado. por tudo que o Senhor fez pela gente, ó Pai. Oh, glória. Nos ajuda, Pai, para que nós possamos, ó Pai, continuar no seu caminho, ó Pai. Sim, meu E Deus. subir, ó Pai, para te conhecer, ó Oh, Pai. bendito Para te seja o teu abraçar, ó Pai, santo apertar a nome. sua mão, ó Pai. Glória. Nos ajuda, Pai, esforça nossa coragem. Sim, meu Deus. Abençoa esse culto, ó Pai. Abençoa. Para que nós possamos, ó Pai, captar, ó Pai, essas palavras, Pai. Sim, meu Que Deus. possa entrar no nosso coração, ó Pai. Sim, meu Eu te Deus. peço e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Vamos ler o Glória. Salmo 62. Aleluia, Jesus. Amém. A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa, não serei grandemente abalado. Até quando maquinareis o mal contra o homem, serei mortos todos vós. Serei como uma parede encurvada e uma sebe prestes a cair. Ele somente consulta com que hão de derrubar da sua seus excelência. Deleitam-se em mentiras. tiras, com a boca bendizem, mas no seu interior maldizem. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só Ele Ele é a minha rocha, a minha salvação. É a minha defesa, não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória. A rocha da minha fortaleza e meu refúgio estão em Deus. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Derramarei perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Certamente que os homens de classe baixa são vaidade, e os homens de ordem elevada são mentira, pesados em balanças. Eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confieis na opressão, nem vos desvaneçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Deus falou uma vez, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Amém. Boa noite com o Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar o hino 116. Amém. Eu vagava pela senda de horror, oprimido pelo pecado e temor. Quando o Salvador eu vi, sua terna voz ouvi, meu Jesus me libertou por seu amor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Eu vagava pela senda de horror, não pensando no amor do Salvador. Eu vagava sem ter luz, longe do Senhor Jesus, mas liberto hoje canto a Deus louvor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Eu vagava pela senda de horror, mas agora quero andar com meu Senhor.
livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos louvar ainda o 196. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. A rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será minha sorte. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Já de muitos foi achada rosa e provado excelente odor, e o poder desta flor gloriosa que dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi salvo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou entre a rosa dos céus. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem. E se perdes o amor glorioso, será triste pra ti ou além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar. Será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém. Bendito seja o seu santo nome, Senhor. Amém, amados? Vamos cantar mais um hino? Vamos cantar o hino 192.
tenho amor, pois compreendo o amor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção do Calvário. Pelo sangue, somos redimidos pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador, Emmanuel, pregador do Calvário. O Cordeiro divinal padeceu na cruz teu mal e oferece graça tal do Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Nós vamos cantar Somente Crer, e vamos já entrar na palavra de Deus, amém, irmãos? Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Amém, irmãos? Boa noite com Jesus. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nós. Amém? Se nós temos paz, nós podemos dizer a paz do Senhor Jesus, né? Muitas pessoas não estão saudando mais com a paz do Senhor Jesus Cristo porque não vivem mais em paz. Mas quando a pessoa está com a paz, aí ele saúda, né, aos outros irmãos, né? A paz do Senhor Jesus Cristo. Isso é uma saudação apostólica. O apóstolo Paulo sempre saudava a igreja com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, a graça e paz. Então isso é uma saudação muito boa que nós devemos imitar sempre. Por isso que o apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Amém, irmãos? Isso não é uma saudação denominacional, né? Muitos têm isso como uma saudação denominacional, mas não é, isso é saudação bíblica. E não devemos de maneira nenhuma, né, fazer disso um instrumento, um alvo de riso. Mas devemos considerar a palavra de Deus e aplicá-la-se, né? Aplicar a palavra de Deus. Deus abençoe, é muito bom, mas a saudação bíblica mesmo é a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? O profeta de Deus disse, não como uma saudação, mas ele disse: se tem alguma coisa que você pode falar, né, a melhor coisa que você pode dizer para o irmão, falar para o irmão, é Deus te abençoe. Mas isso não é uma saudação, né? Isso é uma bênção que você está proferindo para aquele que está te ouvindo, né? Mas saudação mesmo é a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vós. Amém, irmãos? Graças a Deus nós costumamos pregar a Bíblia,
O irmão Branham, profeta de Deus, ele não veio nos tirar da palavra de Deus e colocar um novo costume. Ele veio trazer de volta, né, a palavra original. E nós devemos viver assim, dizendo o que a Bíblia diz. E o que a Bíblia de Deus não diz. E se não foi revelado pelo profeta, então a melhor coisa que nós fazemos é não falar. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu saúdo aos irmãos, todos que vão escutar essa pregação. Este culto é um culto simples. Nós não temos muito recurso, né, como tem as outras igrejas. E nós temos que dar graças a Deus por isso, né? Não podemos dar graças a Deus só na riqueza, né, irmão? Só quando tem recursos. Mas quando falta recursos também, nós temos que dar graças a Deus. Quando há recurso, tudo vai bem, né? Tudo é mais fácil, né? Tá todo mundo ali bem, todo mundo tá. Mas quando falta, parece que é até uma prova que o Senhor nos dá, né? Quando vai todo mundo bem, quando a igrejinha está cheia, né? Aí todo mundo se alegra, todo mundo, né, crente, ninguém falta culto, né? Quando tem corais, quando tem instrumentos, quando tem, né, instrumentistas, aí é uma beleza. Olha que culto maravilhoso. E quando tem só 2 ou 3 que não tem instrumentista, quando não tem um bom cantor, quando não tem coral, né? Aí é que eu quero vê-lo. Glória a Deus e aleluia. Amém, irmãos? Ei, glórias. Sabemos que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele prometeu que se faria presente. Então Ele está presente aqui no nosso meio esta noite. Amém, irmãos? Mais uma vez. E nós temos que louvar a Ele, engrandecer o seu santo nome. Um culto é para isso. O culto não é para a igreja. A igreja rende um culto para Deus. Amém. As pessoas perderam noção de o que é igreja, do que é culto. As pessoas falam assim, é o culto da igreja. Não é o culto da igreja, não é um culto para a igreja. A igreja vem cultuar. A igreja, né, ela vem adorar a Deus. Os hinos são direcionados a Deus. Não são os hinos direcionados à igreja. As pessoas com o passar do tempo, né, mudaram a forma original de cultuar a Deus. Hoje os instrumentistas têm que agradar a igreja. Os cantores hoje têm que agradar a igreja. O pastor hoje não pode pregar mais um sermão do Espírito Santo. Por quê? Porque tem que agradar a igreja. Sendo que é o contrário. Os instrumentistas têm que agradar a Deus. Os cantores têm que cantar para Deus, para trazer a presença de Deus. Amém. Porque o culto sem a presença de Deus, irmãos, aí não passa apenas de adoração a homens, não passa apenas de um espetáculo ou um teatro, né? Não passa apenas de espectadores. Mas quando tudo é direcionado a Deus, ao Espírito Santo desce, usa o cantor, né? Usa o instrumentista, usa o pregador, usa todos, e aí nós saímos todos edificados por Deus. Amém, irmãos? Amém. Quando a alegria é dada por Deus e não por uma música, então essa alegria se torna verdadeira. Às vezes nós nos alegramos com uma música, mas pode ver que daqui a pouco aquela alegria passa, é uma alegria passageira. É uma alegria humana apenas, onde até as pessoas do mundo se alegram com músicas. Mas quando a música de adoração a Deus traz a presença de Deus, a presença de Deus é quem alegra a igreja. Amém, irmãos? Amém. Aí sim nós podemos dizer assim, a alegria do Senhor é a nossa
Deus se alegra, a alegria dele, ele se alegrando, nós nos tornamos fortes, amém, irmão? Coisa maravilhosa, né? Então é muito importante falar dessas coisas, colocar os pingos nos is, para que não venhamos a ficar aí enganados, como muitos estão enganados. Nós estamos vivendo num tempo difícil, num tempo trabalhoso, irmãos, num tempo que homens são amantes de si mesmos, onde as contendas, como diz o apóstolo João, né? As contendas que acontecem é por causa, né, da concupiscência das pessoas, dos desejos, dos prazeres. Mas nós não queremos estar assim, amém, irmãos? Amém. Nós somos o corpo de Cristo. E o meu corpo tem que estar em paz. Todos os membros do meu corpo têm que estar em paz com este corpo. As células, as juntas, as medulas, né? Os membros, todos têm que estar em paz nesse corpo, para um bom funcionamento. E é sobre isso que nós queremos falar nessa noite, e nós vamos ficar em pé. Nós vamos ler 1 Coríntios, no capítulo 12. Glórias a Deus. Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 12. Todos acharam aí? Amém? Amém. Está escrito assim: a unidade dos membros do corpo. Olha, a unidade, nós temos aprendido o que é unidade e o que é união, né? Nós temos aprendido que há uma diferença entre unidade e união. Unidade é uma coisa mais profunda. Então está escrito assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés: não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Amém, irmãos? Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns com os outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas.
Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Amém? Que o Senhor Deus abençoe a leitura da sua palavra dos nossos corações. Podeis assentar um pouco, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. O profeta de Deus, na mensagem, uma exposição das 7 eras, na página 345, ele diz assim: olha, nem por um minuto eu trago uma mensagem às pessoas para que me sigam, ou unam-se à minha igreja, ou comecem alguma confraternização ou organização. Nós temos que correr disso, irmãos. Esse negócio de organização, confraternização, temos que ter muito cuidado com isso. É bom ter companheirismo com todos, mas temos que ter muito cuidado com essas coisas. Nunca fiz isso e não o farei agora. Não tenho nenhum interesse nessas coisas. Tenho sim, todavia, interesse pelas coisas de Deus e pelas pessoas. E se eu conseguir fazer tão somente uma coisa, estarei satisfeito. Essa é ver um verdadeiro relacionamento espiritual estabelecido entre Deus e os homens, de onde os homens tornam-se novas criaturas em Cristo, cheias do seu Espírito e vivam de acordo com a sua palavra. Amém, irmãos? Eu queria convidar, rogar, advertir a todos a ouvirem a sua voz nesta ocasião e a Ele completamente renderem suas vidas, do mesmo modo que confio em meu coração, que me entreguei completamente a Ele. Deus abençoe, que sua vida rejubile em seus corações. Então essa foi a vontade do mensageiro para a nossa era. E se nós observarmos a mensagem, ele veio quebrar, ele veio desfazer as barreiras, que atrapalham o amor fraternal. Ele foi contra denominações, por quê? Porque denominação quebra o amor fraternal. Então nós não estamos aqui nessa dimensão, nesse tempo que nós estamos vivendo, para levantar nenhuma barreira contra nenhum irmão. Às vezes as pessoas dizem assim: olha, você não pertence ao nosso companheirismo, não é do nosso. Isso é uma coisa errada que se faz. Não devemos fazer isso. Isso não é mensagem. Isso não é Bíblia. Se todos nós somos membros de um corpo, então nós temos que estar em paz com todos. E se você está em paz com todos, você saúda com a paz do Senhor. Se você está em paz com o seu irmão, você diz assim para ele assim: ó, quando eu vejo você, eu sinto em você a paz do Senhor. Quando eu vejo você, eu sinto em você a paz do Senhor. Tenha paz com Deus, irmão. Tenha paz com Deus, irmão. Tenha paz comigo. Você é meu amigo, você é o meu irmão. Mas quantos hoje estão tão sem paz com seu irmão que não consegue cantar esse hino de coração? Quantos estão aí pelejando, guerreando, contendendo uns com os outros, que não conseguem olhar para ele, para o irmão, e dizer assim: ô irmão, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo. Não consegue, por quê? Porque dentro dele já não tem paz com o próprio irmão. Aí há aquela coisa que se chama hipocrisia, que o irmão Brana viu naquele irmão que abraçou ele e disse: eu te amo, meu irmão. E o irmão Brana diz: esse irmão nunca me amou.
está bem mais no coração, irmãos. Deus esquadrinha os rins e sonda o nosso coração. É aquele hino, Senhor, eu sei que tu me sondas, sei que tu me conheces. E Deus sabe, irmãos, não adianta fingir, porque Deus conhece. Às vezes nós queremos nos convencer. Não, eu não tenho nada, eu não tenho nada, não, eu não tenho nada contra, não tenho. Mas lá no fundo, lá no fundo, irmã Jerusa, tem aquela angústia, aquela coisa, aquele veneno que vira e mexe e fica envenenando os outros. É um veneno, a discórdia é um veneno que o irmão Brana prega. Ele fala: olha, o diabo entrará no meio de vocês e vai tentar separar vocês. Mas quando você vê isso acontecendo, unam-se mais. Nós, pastores, ministros, queremos que a igreja esteja em paz uns com os outros. Mas será que nós estamos? Eu sempre digo uma coisa assim, irmão Levi: eu não posso, de maneira nenhuma, julgar o outro pelo que eu sou. Porque eu posso ser o coração e o outro pode ser o dedinho mindinho do pé, mas ele faz parte desse corpo. Eu posso ser a boca que fala, né? Mas como fala a boca? E aquela outra pessoa, o outro irmão, pode ser, né, o joelho, mas ele não é membro do corpo. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aos coríntios: que ele estava em dissensão, que ele estava em desarmonia, estava tudo bagunçado na igreja de Corinto. Era uma disputa, quer o maior, quer o menor. Eu me lembro uma vez que os discípulos foram com Jesus a Jerusalém, passaram pela cidade samaritana. Samaritanos não receberam Jesus. E os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim: o senhor quer que nós façamos que nem Elias, clame fogo do céu e destrua tudo isso aí? Jesus olhou para ele e disse: rapaz, vocês nem sabem de que espírito sois. Às vezes não concordam conosco, às vezes a pessoa não concorda comigo, não concorda, né, do meu jeito de ser, do meu jeito de falar, da minha forma, né, de babar o microfone, né, de falar alto, do jeito que eu falo, né, e logo aí eu crio uma resistência contra aquele irmão, porque ele não gosta da minha voz. Às vezes nós fazemos alguma coisa que certos irmãos não concordam, e por causa disso nós criamos resistência contra aquele irmão. Agora, eu tenho que achar que todos têm a obrigação de concordar comigo? Sabe que todos têm a obrigação de concordar comigo? Irmão, o meu pé não vai pegar nada que nem a minha mão pega. O meu pé não pega nada. Os meus dedos lá do pé não pegam nada. Não conseguem pegar, né? Eu com a mão pego. Eu consigo fazer isso com o pé? Não. Um trabalha de uma maneira, um tem dons de línguas, o outro não fala em línguas, mas interpreta. O outro não interpreta, mas profetiza. Um não prega, mas canta. O outro não canta, mas toca. Mas por que aquele que toca não canta como eu canto? Ele vai criar uma resistência comigo, eu criar uma resistência com ele? Ficar com indiferença? Aí o apóstolo Paulo diz assim: é aquele que aparece menos, é aquele que vai ser mais honrado. Hoje nós temos o costume, o ser humano tem o costume de honrar aqueles que são
estão mais visíveis, aqueles que têm mais, aquele que, né, em ministério. Hoje nós estamos no erro de honrar aqueles que têm maior ministério e aqueles que estão lá na roça. A Bíblia diz que é para esses serem mais honrados. Mas você sabe o que acontece, irmã Jerusa? Que se você honrar um daquele da roça, ninguém vai saber. Ninguém vai ver você honrando. E se eu honrar aquele da roça, como é que ele vai me honrar se ele não tem condição? Ele é pobrezinho. Então, honra-se o que tem mais coisas, para quê? Para aquele que foi honrado, honre esse também que honrou. É uma troca, né? É uma troca. Meu Deus, isso é anticristão, gente. Isso é antibíblico. É porque o irmãozinho não prega, porque o irmãozinho não fala, não tem dificuldade. Pronto, vamos deixar ele de canto. Não, deixa ele de canto, vamos ver com que aquele ali tem dom, aquele ali, ó. Ó, aquele ali, ó. E aquele irmãozinho fica lá encostado, muitas vezes ninguém nem olha para ele, mas não sabe que muitas vezes é aquele irmãozinho que está levantando pelas madrugadas. Não, você é desafinado, você não sabe tocar direito, você é desafinado, não canta o hino direito, não, fique aí. Deixa esses que tem, né? É voz bonita, é mais afinado, toca melhor, deixa eles tocar. Mas se daí não, fica aí, não, você não tem dor, fica aí. E às vezes até proíbe. Aí eu escutei uma pregação nessa semana daqueles que estavam com Jesus, né? Jesus deu a ordem de expulsar demônios, né? E aqueles discípulos que estavam com Jesus, andando com Jesus, expulsavam demônios, tudo, mas encontraram um que não estava junto com aqueles que estavam com Jesus. Encontraram ele fazendo o quê? Expulsando o demônio, em nome do Senhor Jesus, ó. Não estava no companheirismo, irmã Jerusa, mas estava lá expulsando demônios em nome do Senhor Jesus Cristo. Os discípulos olharam, passaram por ele, viram aquilo lá e falaram: para com isso aí, vamos parar, que você não é do nosso companheirismo, vamos parar com isso aí, você não está no companheirismo nosso, você não pode fazer isso não, você não pode pregar, você não pode expulsar demônios, você não pode fazer nada. Você não é do nosso companheirismo. Aí chegaram para Jesus e falaram assim: olha, mestre, um camarada lá expulsando o demônio no teu nome, nós o proibimos de falar do seu nome. Jesus disse a ele: você não faça isso. Não é para você fazer isso. Vou parafrasear, né? Ué, por que você fez isso aí? Não é para você fazer isso aí. Quem mandou você fazer isso? Você sabe por quê? Porque quem não é contra nós é por nós. Aí quando chegou a hora de eles expulsar o que estava no companheirismo, expulsar o demônio, chega lá, o demônio não saiu. E chegou o rapaz lá, não sei se era pai, não me lembro, do pobre do moço endemoniado, e falou: seus discípulos não conseguiram. Ó, proibindo aquele que estava no companheirismo, não estava no companheirismo, expulsar o demônio, e eles mesmo não conseguiram. Quantos? Nosso companheirismo, cadê os milagres? Cadê as línguas? Cadê as interpretações? Cadê as curas? Cadê o batismo com o Espírito Santo? E questionando pessoas que não estão no companheirismo. Pelo amor de Deus, gente. Porque não é mão, não faz parte do corpo. Porque não são os olhos, não fazem parte do corpo. O irmão Levi deve ser, né, a mão esquerda. Eu devo ser o pé direito. Mas porque ele é a mão esquerda, não faz parte do corpo. Porque eu sou o pé direito, não faço parte do corpo. Temos atribuições diferentes. Temos jeitos diferentes. Temos atitudes diferentes.
às vezes pensamentos diferentes, mas não fazemos parte do corpo. Vamos eliminar? Vamos deixar para lá? Vamos encostar? De maneira nenhuma. O meu dedinho do pé lá eu não quero perder, irmão Levi, de jeito nenhum. Toma topada, coitado, está até meio tortinho. Mas eu não quero perder, eu quero ele no corpo. Ele faz parte do corpo, amém? Às vezes um membro problemático, às vezes um membro enfermo, olha, ele está doente, está enfermo, o que acontece no corpo? Todo o corpo sofre por causa daquele membro que está doente. Olha, estava rachando lenha hoje, entrou aqui uma ferpa na minha mão esquerda, todo o meu corpo sentiu. E logo a mão direita, logo pegou uma agulhinha aí, ó, para sanar o problema, tirar o espinho. A mão direita não recriminou a minha mão esquerda, pelo contrário, foi lá ajudar. Então todo o corpo entra em trabalho para ajudar aquele membrozinho mais forte, mais fraco, aquele que está doente. Então todo o corpo honra, não quer perder nenhum membro do corpo, ainda que para nosso entendimento fraquinho, pensemos que não tem nenhum valor. Às vezes, aquele ministério pequenininho, 3, 4 pessoas, como já vi muitos grandões dizer aí, não cresce porque não tem chamado, não cresce porque não tem ministério. Irmãos, tome cuidado. Tome cuidado com isso. Porque ele pode ser um dedinho do pé lá, com um pouquinho a gente mesmo, mas está ali no corpo. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. E nos dê graça, e nos dê força e entendimento para compreender essas coisas. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé. Vamos agradecer a Deus pela sua infinita e grande misericórdia. Eu uso sempre isso aqui. Você ouviu? Você reconheceu que é a verdade? Então haja sobre aquilo que você ouviu e reconheceu que é a palavra de Deus. Amém? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai Santo, pela tua graça e misericórdia. Nós te agradecemos por estarmos aqui mais uma vez, ó Senhor, nesta noite, pudemos ouvir a tua palavra. Que palavra tremenda é essa, Senhor? A unidade do corpo, nos fazendo humildes, nos fazendo descer, ó Pai, nos fazendo, ó Pai, deixar a soberba e toda jactância, Senhor, do lado de fora, e fazer-nos pequenos para o Senhor nos usar. Ó Deus, como diz o profeta, Deus tem dificuldade em encontrar um homem que seja usado e permanecer humilde, mas tu tenha misericórdia de nós, Pai. Não nos deixe nos engrandecer de maneira nenhuma, ó Pai, nos mantenha assim mesmo, Senhor, pequenos, fraquinhos, mas que nós possamos estar na economia do Senhor. Ó Deus, continua, ó Pai, nos guardando, nos livrando de todo mal. Dá-nos uma boa noite de descanso na tua presença, Senhor. E se houver amanhã, Pai Santo, nos livra do mal desta era e nos prepara para o dia da tua aparição, pois nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe, a nós que estamos aqui. Deus abençoe a você que vai ouvir esse pequeno culto simples, mas de um conteúdo muito significativo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus possa abrir o seu entendimento para compreender a hora que nós estamos vivendo, para compreender a nossa posição no corpo do Senhor. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.